Oi, meninos! Bom dia! Está tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam estudando direitinho, né? Estejam fazendo as nossas atividades, né? Espero que vocês realmente estejam acompanhando todas as nossas aulas, né? Sem deixar de fazer nenhuma atividade, sem deixar de fazer nenhum exercício, de assistir, né, as nossas aulas, porque é assim, muito importante, tá bom? Então, hoje, na nossa aula de língua portuguesa, né, lá na página 208, você vai ter um texto bastante legal. É um texto que tem como título Pinguim é encontrado na praia de Barra de Guaratiba. Né? É um texto que nós já estudamos esse gênero, né? Vocês vão ler, a história é bem legal, né? E o gênero que nós já estudamos foi sobre o jornal, né? Esse texto, ele também tem a característica de um gênero de notícias de jornal, né? É uma história onde conta que o pinguim, né, ele foi encontrado numa cidade. É uma história bastante interessante, onde você vai colocar em prática a leitura, a interpretação e vai estudar, né, e vai responder as questões das atividades, né, das páginas seguintes, tá bom? E depois de vocês lerem, colocar em prática a leitura, a compreensão do texto, interpretar e responder às atividades, vocês vão estudar agora gramática. Né? Em gramática, nós vamos estudar sobre a flexão do grau do adjetivo. Né? O que é o grau do adjetivo? Ele demonstra né, a intensidade com que o adjetivo ele caracteriza, né? Ele caracteriza o substantivo. Há dois graus que nós vamos falar agora, que é o grau comparativo e o grau superlativo, certo? E o grau, né, comparativo, ele pode ser dividido em três, como vocês estão vendo aqui: igualdade, superioridade e inferioridade. As orações, né, que vocês vão observar, elas vão ter algumas palavras-chave, né, como por exemplo, em igualdade. Algumas operações vão estar tão quanto ou tão como. Superioridade, mais do que e mais que. Inferioridade, menos do que e menos que. Por exemplo, vamos aqui em uma frase. Vamos colocar na igualdade, né, uma frase. Vamos aqui colocar um exemplo, uma frase usando o grau comparativo igualdade. Vamos ver aqui, vamos prestar atenção. Pronto, igualdade. Fábio, né, ele é tão estudioso quanto Marina. Então, nós usamos esse termo, né? Superioridade. Nós temos o exemplo, a oração: o gigante é mais alto que os anões, né? Então, nós estamos usando o exemplo de superioridade. De inferioridade, nós temos: a sala é menor que o quarto. A sala é menor que o quarto. Menor que o quarto, né? Então, nós também estamos usando essas palavrinhas chaves aí, certo? Na flexão do grau, né, do adjetivo, nós também, né, temos
algumas características, como o bom, o mal, o grande, pequeno, né? São formas especiais para a gente comparar, né? Para ter a comparação e identificar qual é ele que nós vamos empregar na frase, né? Então vamos lá. Aqui nós temos bom, melhor, mal, pior, grande, maior, pequeno, menor. São algumas palavras que caracterizam que vocês, ao olhar, ao ler a frase, vão identificar em que grau aquela frase ela está, certo? Então, gente, também na página 213 do livro de vocês, tem o grau superlativo absoluto, né? Que ele pode ser o sintético e pode ser o analítico. O sintético é quando é expresso em uma só palavra, né? Espertíssimo, felicíssimo, amiguíssimo, né? Então, esses aí são os exemplos de grau superlativo absoluto sintético. Agora, o grau superlativo absoluto analítico é quando é expresso, né, em mais de uma palavra, como muito esperto, bastante feliz. Então, essas aí são as características, tá bom? Então, em ortografia, nós vamos estudar sobre mais e mas, né? Mais é o contrário de menos. Mais é o contrário de menos. E também ele fala na operação, na frase, né? Fala sobre quantidade. Por exemplo, eu tenho mais canetas do que você. Então, nós vamos utilizar o mais, que indica quantidade. Eu tenho mais tampinhas do que você. Eu tenho mais idade do que você. Então, o mais, que é o contrário de menos, é o que nós vamos utilizar, né, nessas frases. E como eu sei a diferença do mas? O mas sem o i, né? O mas só com s. Impedimento, o porém, significa isso, né? Vou à escola, mas não levei o lápis. Então, porém, não levei o lápis. Então, você vai identificar através dessas pequenas características. O mais com o i é o contrário de menos, indicando também quantidades. E o mas sem o i, né? Mas ele identifica como um porém, como uma explicação que você vai estar dando para a sua frase, certo? Então, gente, nas nossas atividades, né, nós temos aí as atividades para fazer no nosso livro. Prestem bastante atenção, coloquem em prática a leitura, principalmente a leitura dos enunciados das nossas questões, certo? Nós temos aí a primeira questão, onde vocês vão colocar, vão identificar quais são as frases que indicam inferioridade, igualdade, superioridade. Na segunda, vocês vão escrever, né, completar as frases utilizando palavras do grau da igualdade. Na terceira questão, você já vai aí colocar os adjetivos no grau comparativo, né, no comparativo de igualdade, comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade, tá certo? E a quarta questão, você vai observar os modelos e preencher as linhas, né? Como, por exemplo, se o problema é difícil, né? O problema vai ser muito difícil, então o problema vai ser dificílimo, não é isso? Então, as outras páginas, vocês vão ler os enunciados das questões, vão entender como é, o que é que pede, para vocês colocarem em prática, tá bom?
Então, qualquer dúvida, pega o livro, lê o livro, assiste as nossas videoaulas, tá bom, meninos? Para que vocês possam compreender e entender melhor o nosso conteúdo. Então, eu fico por aqui e até a próxima aula.